Professor, a gente começou uma live aqui, eu e o Pedro, hoje às 17 horas, com um misto entre notícia com a devida importância e riso, deboche, porque eles são, acima de tudo, engraçados, pitorescos, cometem uns absurdos assim. E a gente acompanhou o Bolsonaro, que tentou quebrar a tornozeleira, usou ferro de solda na tornozeleira, disse para policial que fez por curiosidade, e agora a defesa tem 24 horas para explicar o porquê da violação da tornozeleira. Isso ficou para o senhor evidente, a tentativa de fuga, professor? Não, isso é absolutamente tranquilo. Ninguém pode dizer que a decisão sempre se criticou muito o Xandão, o Alexandre de Moraes. Não há provas, etc. Esse é um caso muito, muito tranquilo. A, a, a violação da tornozeleira em qualquer parte do Brasil acarreta a imediata prisão preventiva. E se o sujeito está em casa ou em qualquer lugar com a tornozeleira e rompê-la ou tentar rompê-la, ele está quebrando as regras e a prisão se justifica. Então, esse é um easy case. Então, não pode dizer o que quiser. Ninguém tenta ficar horas bulindo com uma tornozeleira e depois pode dizer que foi só por curiosidade. Não importa, a tornozeleira foi violada e, violando a tornozeleira, viola as regras, os requisitos do artigo 319, lá que fala das medidas substitutivas, enfim, da prisão preventiva e bingo, é um easy case, um caso fácil. A manutenção da prisão preventiva é de lei e, portanto, não tem o que discutir. A discussão é se ele vai ficar uns dias lá ou como é que vão fazer. O grande problema do Bolsonaro não é o fato, é as consequências do fato, porque ele agora já não pode voltar para a casa dele. Então, agora ele está em prisão preventiva. Isso muda o quadro dele e também muda a concepção do modo como o Supremo vai tratar isso, porque o Supremo vai ter que delinear onde que ele vai ficar preso preventivamente. Ele tá indo, foi, né, para a carceragem da Polícia Federal, e agora a dúvida é para onde é que ele vai com o trânsito em julgado do processo, né, Que é outra coisa, que é outra coisa, né? São duas coisas diferentes, né? A preventiva, ela não é regime fechado e tal, que ela decorre de um outro processo. O caso do que semana que vem provavelmente vai acontecer é o trânsito em julgado. E o trânsito em julgado é de uma prisão em regime fechado. Aí o Supremo vai ter que fazer uma discussão para saber o que ele faz com o Bolsonaro e o que ele faz com o Collor. Vocês se dão conta do tamanho da coisa? Eu tenho falado isso desde o início. A primeira vez no DCM, a gente logo, quando o Collor foi para esse regime, eu disse isso logo ali adiante vai dar problema, porque o Supremo vai ter que ter um encontro consigo mesmo. No caso Bolsonaro ou outros, isto vai gerar uma discussão no Supremo. O Supremo vai ter que decidir se ele mantém o Collor no modo como está e dá isso também para o Bolsonaro, o que é ilegal. Vamos lá, isso não tem previsão legal. Pode escrever e colar na geladeira. Não existe prisão domiciliar em regime fechado. Ponto. O resto, vamos discutir aí que visão
qual é a decisão que o Supremo vai tomar. A direita, agora a extrema-direita, na verdade, está criando, claro, um conjunto de narrativas nas redes, e entre elas dizendo que o Collor teve por 36 horas com a tornozeleira sem bateria e desligada, e que nem por isso perdeu o regime domiciliar, e que o Bolsonaro tentou violar e perdeu. Existe essa comparação? Isso é comparar ovos com caixa de ovos. Isso não tem absolutamente nada a ver. Isso, não, narrativas de... Me diga o que alguém da extrema-direita vai dizer se o seu líder foi pego em flagrante usando um ferrinho ou um ferro esquentado para romper pateticamente a tornozeleira. O que eu vou dizer em casa? Tem que inventar qualquer historinha. Realmente, que pataquada, não? Que fase. Ele ainda disse que foi por curiosidade. Ele disse para a policial que foi por curiosidade que ele meteu o ferro ali, né? Uma coisa impressionante. O vereador de São Paulo, Fernando Holliday, está tentando construir de todas as formas uma narrativa. Eu acho que é porque o Holliday está estudando medicina, está no 4º semestre, então ele acha que ele pode agora tratar da saúde mental do Bolsonaro também. Olha qual é a tentativa do Holliday. Vocês já devem ter visto aí o vídeo do presidente Bolsonaro quando os agentes chegam na casa dele e percebem que a tornozeleira havia sido rompida, ou tentaram romper. Bom, primeiro ponto. Quem tenta romper uma tornozeleira para fugir, corta a pulseira. É a primeira coisa que se faz, e isso ele não tentou fazer. Inclusive a Polícia Federal constatou isso naquele instante. Segundo ponto, você percebe claramente que aquela é uma atitude de alguém que está em estado de desespero e absoluto estresse, inclusive por conta dos remédios que ele tem tomado. Os soluços que o presidente Bolsonaro tem são muito provavelmente um problema no sistema nervoso que causa contração involuntária do diafragma, que é um músculo da respiração. Isso causa aqueles soluços, gera o risco de vômito, broncoaspiração e tudo mais. Para tentar diminuir esses soluços, o que você precisa são de remédios que estimulam os chamados receptores GABA, que são receptores que diminuem a descarga. Desculpe, estou com a saudade de ontem, quando eu ainda não tinha ouvido isso. Fernando Holliday, médico é de lascar, né, Lenny Streck? Fernando Holliday, MD. Medicine. Em resumo, ele disse que foram os remédios para o soluço que fizeram uma crise que levou a meter um ferro quente na tornozeleira. Me diga, o bizarro não tem limites, né? Não. Eu acho que a bizarrice é uma ciência, sabe por quê? Porque ela pode ser aperfeiçoada. De onde, assim, quando você acha que o mais absurdo já foi dito, aparece esse rapaz. O que esse rapaz tem na cabeça, assim, entende? O que ele pensa da vida? Ele é vereador, não é? Ele largou o MBL porque o MBL não abraçou o Bolsonaro. Ele é um homem público, ele devia... Entendeu? Ele tem que respeitar os limites até da liturgia do que um cargo público deve ter. E que feio isso, sabe? Eu olho isso, e não quero ser hipócrita, eu olho isso contristado, porque isso mostra que aqueles que entraram na política como outsiders, porque... MBL e companhia ele entra pelo MBL, né? Sim, e Joyce, Hasselmann e tantos outros entraram na política naquela onda 2013 para cá, depois veio a Lava Jato e o bolsonarismo, e tudo aquilo que representou o bolsonarismo, e eles construíram a figura do outsider. Então, o que é o outsider? É aquele que demoniza a política e quer ser político para trabalhar contra a política, mesmo sendo político. É uma espécie de Barão de Munchausen, assim, afundado no pântano com seu cavalo, ele puxa-se a si mesmo e o cavalo junto. Isso é uma coisa fabulosa. Quer dizer, eu sou contra a política, mas entro na política e
eu sou um outsider, insider. Então, essas coisas paradoxais, eu fico pensando, né? Poxa, o jovem, ele tem tanta coisa aí pela frente, e podia ter inventado outra história, né? Quer dizer, nem a defesa do Bolsonaro pensou nisso. Não. Não, ninguém Pensou nisso. Aquelas ideias que o cara tem no íntimo, né, Lênio? Que geralmente dá merda. Ele deve ter pensado isso na madrugada. Na madrugada a gente não faz revolução, porque é a hora do lobo. A hora do lobo. Meia-noite e 8. Ou então, professor, ele teve aula sobre soluço na faculdade ontem. Exato, pode ser. Porque, veja, às 4, pouco da manhã, normalmente eu acordo, tenho que ir ao banheiro e tal, e depois eu tenho dificuldades para dormir, e é hora do lobo, né? Então eu preciso arrumar coisas, né? O Harold Bloom, que é talvez o maior intelectual do século XX, sei lá, escreveu o Cânone Ocidental, escreveu tudo isso, é o maior entendedor de Shakespeare, é o que inventa o conceito de desleituras. Ele deu uma entrevista outro dia, ele diz, na hora do lobo, ele pensa, ele faz leituras de cabeça, assim, na hora do lobo, de Shakespeare e Cervantes. Então, eu procuro também fazer isso, né? Então, um conselho aí para o Holiday. É Holiday que diz? É assim mesmo? Isso. É assim mesmo. É assim mesmo. Para o Holiday, digo isso com todo carinho, assim, na hora do lobo, que todo mundo tem, é inexorável que todo mundo tem, ele está fazendo medicina, sabe o que é isso, não faz revolução, sabe? Não crie essas histórias assim. Pense num bom livro, sabe? Na praia, essas coisas, que o sono vem. O sono vai chegando.